Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O Paulo Guedes foi conversar com alguns empresários e ele faz isso com muita frequência, né? E desta vez ele foi conversar com o pessoal da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos. E ontem houve aquela informação, que inclusive falamos bastante aqui, sobre um declínio no PIB, 2 trimestres consecutivos. O Paulo Guedes mencionou a expressão recessão técnica, ou seja, não é algo irreversível com o qual o país terá de conviver durante um tempo, mas é a constatação de que em 2 trimestres consecutivos houve redução do produto interno bruto, e o que caracteriza a recessão técnica, né? Não, por que técnica? Porque se você tem uma queda gigantesca do PIB num trimestre e uma pequena elevação no seguinte, você não tem a recessão técnica, mas tem um quadro recessivo claro. Nesse caso, você não tem a tendência determinada. Continuará havendo redução do PIB nos próximos trimestres. Isso não está dado. Mas há uma recessão técnica, 2 trimestres seguidos. É um período relevante, suficientemente relevante, para que se use essa expressão que foi usada pelo Paulo Guedes. Mas ele disse o seguinte: entramos em recessão técnica. PIB caiu 0,1% no trimestre. A bolsa subiu 3%. Se alguém tivesse levado a sério que o PIB vai cair, a bolsa estaria caindo. Subiu porque as pessoas não acreditam que há um cenário de recessão. Bom, primeiro que essas oscilações, elas são normalíssimas na Bolsa. E o Paulo Guedes, meu Deus do céu, sabe disso como poucos. Ele conhece muito de mercado de ações e de investimento. Fez a vida financeira dele assim. Ganhou muito dinheiro porque é um cara perspicaz, como agente de investimento, agente do mercado de investimentos, o que inclui o mercado de ações. Inclui mercado cambial, títulos do tesouro. Ele conhece muito esse tipo de coisa porque ele vive disso. Essa é a profissão dele. É claro que ele sabe que a reação da Bolsa ontem não é necessariamente um sinal de otimismo. São as circunstâncias. Em determinado dia, você tem uma notícia que vem da China e que leva, por exemplo, à valorização gigantesca da Vale e da Petrobras. Ou seja, notícias vindas da China indicam que a China voltará a níveis altos de importação de minérios e de petróleo. Isso imediatamente provoca alta nas ações da Vale e da Petrobras aqui no Brasil. Independentemente do cenário doméstico. É algo específico. O sujeito não está dizendo: vou comprar ações da Vale porque a economia brasileira está uma beleza. Não, ele diz: vou comprar ações da Vale porque ela voltará a vender em níveis muito altos para a China e a ação da Vale vai se valorizar. Eu vou comprar agora e daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, provavelmente daqui a 1 ano, ela estará valendo muito mais. Muita gente pensa a mesma coisa, a demanda por ações da Vale e a valorização dos papéis. Petrobras, mesmíssimo trajeto. A informação, a expectativa, a procura
muita gente decide ao mesmo tempo procurar papéis da Petrobras e a valorização dos papéis é imediata. Como são empresas gigantescas que têm muitos papéis, muitas ações no mercado, os movimentos que elas provocam também são gigantescos. E aí, claro, elas sozinhas são capazes de desencadear uma alta da Bolsa de Valores no seu todo, ainda que outros papéis tenham redução de valor. Então, não necessariamente o comportamento da Bolsa de Valores significa otimismo com o cenário doméstico, com a economia interna. O Paulo Guedes sabe disso? Poxa vida, se sabe disso, né? Ele pode dar aulas a respeito disso. Repito, ele vive disso, é a profissão dele. Então ele conhece muito como funciona. Mas ele é ministro da Economia. E ele também sabe que o que ele fala tem impacto entre acionistas, entre investidores, alguns potenciais, alguns decididos, outros hesitando, outros recalcitrantes. Tem impacto. Então ele não vai chegar, colocar o queixo sobre a mão e afirmar: estamos no mato sem cachorro, né? Fomos pro brejo. Claro que não. Até porque a gigantesca economia brasileira tem uma capacidade extraordinária de recuperação. Quando o Paulo Guedes usa uma frase de efeito, né, que ele gosta muito de usar: o Brasil está condenado a crescer, apesar de todo o pessimismo, de todo o barulho político. O Brasil, de fato, costuma, mesmo em crises fortes, persistentes, costuma reagir. A sua economia consegue reagir. Poderia reagir com muito mais velocidade e força, não fosse a política tributária cretina, safada, injusta, que pune quem trabalha, que pune quem produz. Não fosse o custo da produção, ainda mais nesses tempos de energia elétrica alta, de combustível caro, e a falta de infraestrutura necessária, compatível com a importância da economia brasileira. A economia brasileira, ela é naturalmente forte. Ela tende naturalmente ao crescimento. É que são tantos acontecimentos adversos, tanta incompetência, corrupção, roubalheira, inapetência, falta de investimento naquilo que cabe ao Estado, que ela passa boa parte do tempo lutando contra essas adversidades. Resumidas ali no que chamam de custo Brasil. É o sistema tributário, é a falta de infraestrutura, é a roubalheira, é o custo da produção. Tudo isso pesa. Então, mesmo assim, a riqueza natural do país é tão gigantesca, tão relevante, é enorme, que o Brasil, a economia brasileira, graças aos empreendedores e aos trabalhadores, não graças ao Estado, ela sempre reage. Poderia ter uma reação como a dos Estados Unidos, rápida. A economia americana reage muito mais rapidamente para entrar e para sair das crises. Isso está mudando, lamentavelmente, para a população dos Estados Unidos e para o mundo, pela importância que tem a economia dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Lamentavelmente,
há mais regulamentações sendo enfiadas goela abaixo, o Estado está se intrometendo mais do que historicamente o fez. Então também lá a lentidão já vira um problema. Mas é muito, muito mais rápido que qualquer outro lugar do mundo. A Europa, por exemplo, é lenta, morosa, pelo excesso de regulamentação, pela burocracia, que aumentou com a União Europeia. Tudo tornou-se mais difícil. Hoje um país europeu, em tempos normais, ele comemora crescimento de 2%. Comemora! É um feito. E o Brasil vem de tantos anos com dificuldades e de 2014, segundo semestre de 14 para cá, teve recessão, teve crise política, aí veio a pandemia e a economia está num nível baixíssimo, gerando poucos empregos e há um empobrecimento geral, amenizado por programas sociais, como foi o auxílio emergencial e como pretende ser aí o Auxílio Brasil. Mas isso não é a solução, isso é um socorro necessário, fundamental, para aqueles que recebem, vital. Inclusive movimentando a economia. Porque há muitos pequenos municípios brasileiros, principalmente no Nordeste e no Norte, cuja economia passou a depender diretamente desses programas sociais. Então eles têm uma importância, inclusive econômica, inclusive para gerar consumo, emprego e impostos. Olha como a economia é interessantíssima, né? Interessantíssima. Um programa social, em tese, despesa, lá na frente vira retorno para os governos municipais, estaduais e para a União em forma de arrecadação. Mas é claro que não está aí a solução para esses problemas estruturais, no caso da indústria, que tão bombardeada, de novo, pelos impostos, pelo custo de produção, pela falta de infraestrutura, e tendo de concorrer com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com Israel, tendo de concorrer com países que investem muito mais em tecnologia e, no caso de alguns, como a China, com uma capacidade, seja pelas características da economia chinesa, da linha de produção, seja por truques de dumping, truques cambiais, pelo custo menor de produção, consegue colocar um produto muitíssimo mais barato do que é possível para a indústria local. Isso tem provocado uma desindustrialização. Temos um problema, não é crise, mas um problema circunstancial afetando a agricultura ou um somatório de problemas. O climático, que talvez se repita no ano que vem, talvez haja de novo um período difícil, talvez, mas há outros problemas relacionados ao custo da produção. Isso tem a ver com os insumos, com adubo, com o preço do óleo para o trator, para a colheitadeira, e isso afetou, claro, a agricultura. Mas é algo circunstancial. Crescendo ou voltando à normalidade, a demanda externa, os recursos voltam a fluir naturalmente para a agricultura e a pecuária brasileiras. Então o Brasil cresce, apesar de ter de enfrentar o seu próprio Estado, e aqui vale para os governos em todas as esferas, com os impostos, com as taxas, com a incompetência, com a roubalheira, com a falta de investimento, inclusive em tecnologia, o investimento que cabe ao setor público,
Porque é claro que há investimento que cabe ao setor privado. Por exemplo, a agricultura brasileira cresceu à base de investimento feito pelo setor, não pelo Estado. Embora, lá atrás, com fatores decisivos e que até hoje são importantíssimos, como o trabalho da Embrapa, muitas vezes negligenciada pelo Estado. A Embrapa tem um papel fundamental. Institutos de pesquisa, como o IAC, né? Instituto Agronômico de Campinas, a colaboração desse pessoal é formidável. Mas o Brasil tem negligenciado também nas suas agências de pesquisa, nos seus institutos de pesquisa. E o custo vem. A economia se move muito rapidamente. E já dissemos aqui, ou a América do Sul dá uma virada de 180 graus, investe pesado em tecnologia, aproveita para valer seus recursos naturais incomparáveis, como o subcontinente, incomparáveis, ou a América do Sul voltará à condição que tinha no século XIX. Na primeira metade do século XX, exportando comida, exportando minério e comprando os produtos de alto valor agregado, produtos industriais, tecnológicos. E olha que a indústria convencional, ela partia de uma plataforma muito alta. Porque quando a indústria começa a se desenvolver no Brasil, primeiro a indústria doméstica, depois o grande investimento na Companhia Siderúrgica Nacional, para que houvesse uma indústria de base, que lá na frente resultou na indústria de bens de consumo, aí já no governo Juscelino, né, quando há um crescimento da indústria de bens de consumo, inclusive automobilística. Você partia de onde os outros estavam. Era só reproduzir as condições de produção que já existiam na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, na França. Você reproduzir. Todos aqueles esforços que eles empreenderam desde o século XVIII, atravessando o século XIX, chegaram prontos, o produto acabado no século XX para os países que queriam a industrialização. Hoje não. Hoje, o avanço tecnológico é constante, é permanente e exige investimentos. E você não consegue tirar a defasagem, o atraso da tarde para a noite. Vamos fazer? Vamos. Modelo industrial de metalurgia dos Estados Unidos, da Alemanha, tá aqui, ó. É só reproduzir. Modelo industrial britânico de tecidos. Modelo industrial americano de carros. Vamos reproduzir aqui, o alemão. Pronto. Agora não. Agora, o avanço tecnológico é permanente. Ele não para. Isso exige investimento, estudo, gente bem remunerada, que vai produzindo revoluções semana após semana. E você vai ficando para trás. Ou a América do Sul dá essa guinada de 180 graus, ou ela volta à condição de exportadora de comida, de minério e importadora de tecnologia e de bens industriais. Ainda, é claro, é possível mudar isso. Então, quando o Paulo Guedes diz o país está condenado a crescer, é uma frase de efeito, né? O condenado aí, obviamente, tem uma contradição semântica com o crescimento, mas isso torna a frase, digamos, mais engraçada, né? Mais lapidar, é repetida. É verdade, o Brasil crescerá. Apesar desses caras, o Brasil crescerá. Como dissemos aqui outro dia, a tal história atribuída ao Khrushchev de que o Brasil cresce à noite quando
os dirigentes políticos, os dirigentes do Estado estão dormindo. Eu acho difícil que o Khrushchev tenha dito isso, mas a frase está aí, alguém disse, né? E continua valendo. Porém, ao falar de crescimento, Paulo Guedes admitiu que o crescimento será menor no ano que vem por causa da inflação. Quando ele disse para esses empresários do setor de administração de aeroportos, precisamos, disse Paulo Guedes, combater a inflação e isso vai afetar o crescimento no ano que vem. Mas acredito em algum crescimento. É uma frase muito diferente das anteriores. Porque é claro que o número em 2020 foi tão baixo que em 2021 o número será alto, na comparação direta. Mas estamos patinando em alguns setores na condição em que estávamos em 2019. E em muitos setores na condição em que estávamos na década retrasada, né? Porque este ano entramos em nova década. Então, na década retrasada, que encerrou-se em 2010, não é nem na passada, patinando. Só que esse patinando, em relação à competição internacional, ele obviamente significa ficar para trás. Enquanto outros vão deixando a areia movediça da pandemia em termos econômicos. Timidamente, com dúvidas, com recuos, mas vão. Isso está claro nas duas maiores economias do mundo, a dos Estados Unidos e a da China. Mas e 2022? O Paulo Guedes agora fala em algum crescimento. E ressalva que o combate à inflação vai impedir um crescimento maior, que é o que o país precisa desesperadamente. Por alguns anos, precisa crescer 7%, 6%. Por anos seguidos. Para sair do buraco e depois para crescer de fato, para gerar empregos que vão gerar, ao fim, pela competição, pelo fato de as empresas competirem por força de trabalho, vão gerar salários mais altos, renda mais alta, mais consumo, mais venda, mais encomenda para a indústria, para os fornecedores de matéria-prima, todos os elos crescendo, empregando, gerando salários mais altos, mais renda, mais consumo. Para que não haja inflação num quadro assim, produção. E onde for necessário, importa-se para acompanhar a demanda. Outro resultado, os governos arrecadando mais. Porque o governo arrecada do que a sociedade produz. E é isso que o Brasil precisa. Crescer, crescer, crescer. Qual é o ponto de partida? Investimento. Então, qual é o problema em 2022? O combate à inflação, está dizendo o Guedes. Por quê? Porque os juros subirão, o dinheiro ficará mais caro. Ficará mais caro para o consumidor. Sujeito que quer comprar uma geladeira, ou trocar o carro, ou comprar uma máquina de lavar, ou pagar o estudo dos filhos, ou pagar seus próprios estudos, ou aumentar o negócio, a lojinha, o bar, o armazém, o supermercado, o galpão, a fábrica, ampliar para produzir mais, o que vai acarretar novos empregos. Supermercado aumenta, contrata mais gente. A indústria aumenta, produz mais,
contrata mais gente, mesmo com a tecnologia que permite produtividade mais alta, isso em algum momento gera mais emprego, porque ela vai demandar mais máquinas, ela vai demandar mais tecnologia, e onde isso é produzido haverá mais emprego, ainda que a fábrica diretamente não empregue. Mas com dinheiro mais caro, além de você inibir o consumo, que já está lá embaixo, a inflação também nos Estados Unidos, na Alemanha, sim, por demanda. Demanda aquecida. Nos Estados Unidos, especificamente, por aumento da renda, porque os salários subiram. E porque há um supercrédito, diluído ao longo dos anos, mas um supercrédito de trilhões de dólares emanando do governo para a economia. Claro que isso vai gerar problemas na dívida dos Estados Unidos e pressão inflacionária, como já há. Mas eles optaram pelo crescimento, absorção de mão de obra, emprego, consumo. 2/3 do PIB americano, o maior PIB da Terra, 2/3 advém do consumo. É importantíssimo para eles que haja consumo. O consumo não gera só empregos e mais renda, e esse círculo, mas vai fazer o Estado arrecadar mais. O problema é que, no caso do Biden, ele precisa, até para atender a agenda dos jacobinos do Partido Democrata, ele precisa aumentar a carga tributária. No Brasil, não é por demanda, não é porque as pessoas estão consumindo mais, consumo achatado, estão comprando menos. Aqui a inflação tem duas causas. Um problema de oferta, aí sim, global, inclusive para o setor industrial e para a agricultura, e preços que não dependem de demanda, ou seja, a demanda subiu, como petróleo e eletricidade, e que afetam tudo. Eletricidade mais cara encarece tudo. Encarece o custo industrial, o custo da produção agrícola, encarece o gasto das pessoas em suas casas, encarece o custo da manutenção de um estabelecimento comercial, pequeno ou grande. E o petróleo afeta preço de alimento diretamente, com óleo diesel, usado por tratores e coletadeiras e roçadeiras, etc., plantadeiras. E afeta, claro, a distribuição de todas as mercadorias, ou quase todas, num país que escoa a sua produção majoritariamente por estradas. E aí, vem o governo do estado e fala assim, aumento de IPVA, 30%. No caso do IPTU, na cidade de São Paulo, colocaram um limite lá, não é? Indexação inflacionária, limite 10%. Mas vai até 24%, ou seja, até o ano da eleição. Para prefeito. Isso é um dique? É uma represa? É um represamento? Depois haverá compensação? Mas e no caso do IPVA? Os carros estão mais caros, então a arrecadação já será maior naturalmente, com 4% incidindo sobre o preço do carro. Mas aumentar em 30% o custo desse imposto, que aliás é discutível, né? O sujeito compra um carro, ele paga imposto. Ele paga vários impostos. Porque um carro, ele é produto final de diversas atividades industriais. E há imposto em todas elas. São vários impostos acumulados que chegam ao produto final, que é o veículo.
E ainda assim o sujeito tem de pagar todos os anos licenciamento e IPVA. E nessa hora de empobrecimento, de perda de renda, os salários estão mais baixos. Para quem já está empregado há mais tempo, não foi demitido em razão da pandemia, então é claro que ele está ganhando menos em termos reais, não em termos nominais. Porque os reajustes não acompanham a inflação real. Então o que ele adquire hoje é menos do que ele adquiria há um ano. Ou seja, o salário dele em termos reais vale menos. Mas para quem está retornando ou chegando ao mercado de trabalho, o salário está baixo, o salário oferecido é muito baixo. E para quem estava empregado numa área, perdeu o emprego, está voltando, está encontrando trabalho com salários bem mais baixos. E mesmo assim, eletricidade subindo, IPVA subindo, combustível subindo, comida subindo. Então, o Paulo Guedes está dizendo que haverá combate à inflação e isso vai inibir o crescimento. Também porque o cara que tem capital, porque muitas vezes o sujeito até tem capital, mas ele pega um crédito para investir, não mexe no próprio capital. Ele acha mais barato, compensador, pagar aquele crédito. Mas quem tem o capital e quer investir aquele capital, vai pensar: entro numa atividade produtiva, industrial, comercial, produzir alguma coisa, pode ser leite, pode ser carne, pode ser parafuso, pode ser vidro. Ou vender, pode ser carne, pode ser leite, pode ser parafuso, pode ser vidro. Os riscos óbvios compensam. Eles são compensados pelo retorno. Ou eu terei um retorno maior, sem nenhum risco, com juros altos. Eu compro papel virtual. Eu invisto naquilo que me dará uma renda, viverei dessa renda e não terei riscos. E quando os juros sobem e a atividade produtiva se torna mais arriscada, a escolha é óbvia. Muita gente opta pelo investimento rentista e não pelo investimento produtivo. Então, o país cresce. Mas o Paulo Guedes parece se sentir obrigado a, mesmo ao dar uma notícia verdadeira, a inflação e o combate à inflação provocarão inibição do crescimento. Mesmo assim, mesmo quando dá essa notícia, ele procura rodear tudo que foi dito e a própria realidade com um mar de rosas. Uma utopia. Um Guedes no País das Maravilhas. Que não há. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece. Tema de abertura do Acontece é o editorial Entendendo a Notícia. Vira podcast e já estará disponibilizado para você no site da Rádio Bandeirantes, no site da Rádio Bandeirantes e também nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.